Olá, seja muito bem-vindo ao Resolvendo Dilemas. Estamos aqui novamente no estúdio da TV Cidade, no canal 14 da NET e para todas as redes sociais que você já está muito bem acostumado de saber. Hoje, como eu venho tratando com vocês aí, e vocês têm participado muito dos nossos programas, a gente vem falando sobre startups, sobre empreendedorismo, sobre dificuldades de conduzir um negócio, sobre condições, recursos, milhões de temas desses que você tá todo dia aí acompanhando com a gente. Tava faltando falar de uma coisa que eu mesma confesso que é uma aula pessoal. Essa minha amiga, ela veio hoje aqui, na verdade, para me dar uma aula particular, para ver se eu consigo fazer um bom uso dos meus recursos. A gente está aqui hoje nos estúdios com a Rúbia, uma especialista em trabalho, desenvolvimento e capacitação de outras empreendedoras na área financeira. E ela já de antemão, na chegada, fui apresentar ela para o Glacir e ela já me corrigiu. Ela disse que ela não ensina só a poupar, que ela ensina também a investir. Seja muito bem-vinda, Rúbia. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E conta um pouco como é que você caiu neste ramo, que geralmente é muito mais masculino, que geralmente é muito mais fechado e muito mais elitizado. Tipo, eu preciso ir no banco, ou eu preciso encontrar um cara vou fazer uma propaganda aqui, né, da XP, para resolver a minha vida financeira e me organizar. Como é que você optou por isso? E conta tudo. Tenho certeza que os telespectadores estão aqui, curiosíssimos para saber disso. Tá bom, obrigada, Perla, te agradeço muito pelo convite. O meu nome é Rúbia Bogoni, eu sou especialista em gestão financeira para empreendedoras e o meu foco é integrar a organização financeira no dia a dia da empreendedora. E essa organização financeira faz parte, o poupar sim, mas faz uma grande parte, e eu costumo sempre focar no investir, né? Sem contar que tem hoje em dia muita empreendedora que ainda mistura CPF, CNPJ, e é muito importante a gente tomar consciência dessa dificuldade das pessoas em separar, né, o CPF, o CNPJ, mas muito além disso, tu comentou, né, é uma área mais masculina. Era, né, no passado era uma área muito mais masculina, mas hoje em dia, como eu estudo muito essa parte comportamental da organização financeira, do dinheiro, que vai além da estratégia de uma planilha de Excel, que seja, né? Então, essa parte a gente consegue atingir mais um público feminino e consegue trabalhar por conta disso. Porque a gente sabe da dificuldade de empreender, né? Eu acho que não é uma dificuldade só minha, também não é uma dificuldade só tua, tem muita mulher por aí que sofre com isso, porque geralmente a mulher não é vista como alguém que sabe de negócios, que sabe cuidar de dinheiro, e a gente tem que aos poucos desmistificando isso, né? Se mostrando que sim, que a gente é capaz, que a gente não nasceu só para cuidar de uma casa, só para cuidar de filhos, que eu acho isso muito importante também, mas a gente pode cuidar de um negócio. E eu acho que vem muito em conta também, né, Rúbia, a questão da mulher no empreendedorismo e as finanças com a questão do empreendedorismo por necessidade, né? Sim. Que a mulher acaba tendo uma mudança na sua vida, alguma coisa saiu da CLT. Sim. E precisa continuar tendo renda para a família, para a subsistência, e acaba entrando no empreendedorismo, mas ainda com aquela cultura CLT, né? E aí eu acho que ali é onde a gente tem a maior dificuldade. Eu demorei muito tempo para entender isso, de que o CNPJ, o empreendedorismo, ele me dá muito mais opções, né, dentro do meu crescimento, das coisas que eu posso fazer, mas também fiquei meio desestruturada, tipo assim, e agora? Vou pra que lado? Gastei como se tivesse no 13º. Sim, porque quando a gente sai da CLT, geralmente, quando a gente tá na CLT, a gente tem uma segurança financeira, uma falsa segurança, mas a gente tem.
né? Aquela garantia de que todos os meses vai ser o mesmo salário. E quando a gente começa a empreender, que foi o meu caso também, que eu já tô empreendendo há 3 anos, eu fui CLT dos meus, deixa eu pensar, dos meus 16 anos até os meus 29. Então eu tive um longo tempo de CLT. E pra mim também foi muito difícil quando eu saí, para entender como é que eu ia organizar o meu dinheiro, como é que eu ia separar, como é que eu ia investir, como é que, os meses que eu não tinha faturamento, como é que eu ia lidar com isso de uma forma leve. Porque a gente sabe que acontece. Acontece isso, é natural. Nem todos os meses tu vai ter faturamento. Então é possível ter uma previsibilidade, mesmo não tendo faturamento em alguns meses. Tu consegue se organizar para isso, né? E além de tudo que, como tu estava falando, para algumas pessoas, empreender é uma escolha. Para outras pessoas não é uma escolha. Foi meio que na obrigação, tu foi meio que empurrada. Foi demitida, sei lá, de uma empresa, de uma CLT e decidiu começar a empreender. Teve Né? filho, não consegue agenda, Isso. não consegue voltar para o mercado de trabalho, que isso é uma coisa que acontece muito. Isso Mães levam cerca de 2 a 3 anos para conseguir voltar ao mercado de trabalho, né? Então, eu sentia muita vontade quando eu estava na CLT, porque eu sou formada em ciências contábeis, fiz formações em psicologia financeira, organização financeira, pessoa física. Então, eu juntando essas duas áreas de estudo, quando eu saí da CLT, num primeiro momento eu pensei, eu vou atender só pessoa física. Não quero mais atender empresa, não quero mais atender negócios, vou atender só pessoa física. Só que aí começaram a vir para mim algumas clientes, pessoa física, que tinham negócios. E aí eu percebi que não adiantava trabalhar só a parte pessoal, que a gente precisava trabalhar a parte empresa, porque elas misturavam tudo. Muitas vezes elas não tinham consciência do porquê era importante separar, o porquê tinha que estruturar um fluxo de caixa, controles internos, porque tinha que ter um contador. Que o meu trabalho ele é muito diferente de um assessor de investimentos e de um contador, né? Porque eu faço toda a parte de ensinar elas a fazerem a organização financeira, a fazer um planejamento financeiro, definir metas financeiras e a parte dos primeiros investimentos também, né? Para que depois elas saibam buscar um assessor de investimentos e conseguir discutir com ele aquele determinado investimento, se ele é bom, se ele é ruim, na hora de desenhar as metas financeiras pessoais e da empresa também. Eu preciso, por mais que eu queira delegar a organização financeira da minha empresa, o do meu CPF, eu preciso saber como fazer isso, para depois, quando eu conseguir delegar, quando eu conseguir pagar alguém para fazer por mim, que eu consiga analisar os resultados daquela parte operacional que eu deleguei. Então, por isso que é importante a gente saber o que é organização financeira e saber que isso, talvez, num primeiro momento, pareça difícil, porque ninguém nunca te ensinou a fazer isso. Tu nunca desenvolveu essa habilidade. E é uma coisa que, infelizmente, eu acho que agora, eu tenho acompanhado um pouco a mudança no MEC, está um pouquinho melhor. As escolas já estão trazendo esse tipo de educação, né, para dentro do mote tradicional. Mas o que faz de falta isso, Rúbia? Meu Senhor! E eu falo por mim que venho ainda de uma cultura mais arraigada nesse sentido, porque a gente vê que isso é muito de berço, né? Muito. A Serra Gaúcha, ela tem essa predominância do empreendedorismo, da mãe que trabalhava, que já vendia suas coisas, que produzia, do pai que pegava a produção e vendia, ou que já trabalhava e produzia. Eu venho de uma região onde o funcionalismo público é predominante. Eu sou filha de militar. Então, cara, essa coisa super conservador. Não sou super conservador, mas eu nunca soube, dentro da minha infância ou juventude, o que é produzir algo. Porque, querendo ou não, o meio, ou a renda, a forma de sustento da nossa família sempre foi baseada em cumprir a jornada. Sim. Né? Sim. Meu pai ia pro quartel e nós ficávamos em casa e o dinheiro vinha, né? Então, foi uma quebra gigantesca de paradigma, sabe? Construir isso. Eu vejo que aqui a gente tem muito mais aptidão, existe muito mais predisposição para isso, mas o medo de empreender
o medo de fracassar, né? Leva as mulheres a se manter, às vezes, em condições de subemprego. E às vezes, muitas vezes, na verdade, né? A gente se auto-sabota com esse medo de fracassar, né? Porque a gente não quer fracassar, mas é natural. Nesse mundo do empreendedorismo, às vezes a gente fracassar em alguma coisa. E é importante para a gente aprender e ficar cada vez melhor. E construir uma base mais forte, né? Então, eu não vejo fracassar como algo ruim. Também já fracassei muito nesses 3 anos, né? Também me cobro muito para entregar melhores resultados, para conseguir fazer com que as empreendedoras de verdade aprendam a fazer aquilo, para que facilite a vida delas, sabe? Então, eu me preocupo muito com o resultado das clientes que eu atendo, das pessoas com quem eu converso. Sempre tento agregar de alguma forma, porque eu sei o quanto difícil é empreender. Eu também venho de uma família de agricultores, lá de Davi Canabarro, pertinho de Passo Fundo. Então, eu cresci no interior, morei lá até os meus 15 anos, né? E os meus pais, como agricultores, não tinham essa base da educação financeira, da gestão financeira, dos negócios. Então, tudo que eu aprendi, e por ser a primeira empreendedora da família, eu tive que aprender sozinha. Então, desde muito cedo, eu aprendi a cuidar do meu dinheiro pessoa física. Depois que eu aprendi a cuidar do meu dinheiro pessoa física, e foi na base, muitas vezes, como é que eu posso dizer, como é que eu posso usar uma palavra para isso? Precisava fazer isso, sabe? Se eu não fizesse isso, eu não conseguia pagar minha faculdade, eu não conseguia pagar meu aluguel, eu não conseguia ter comprado meu apartamento, nem ter comprado meu carro, sabe? Então, hoje eu sou muito orgulhosa do caminho que eu percorri, e eu não acredito muito naquela frase, Perla, se eu conseguir, tu também consegue. Porque estudando comportamentos financeiros, toda essa parte comportamental que eu amo estudar e que eu também trabalho dentro dos meus serviços, eu sei que cada pessoa tem as suas limitações, as suas dificuldades. Então não adianta a gente trabalhar com se eu conseguir, tu também consegue. Porque por mais que isso seja uma frase que muitas vezes pode ser motivacional, em algum momento a pessoa vai lembrar dessa frase e daí ela vai pensar, tá, mas ela me disse que se ela conseguiu, eu também ia conseguir. E por que eu não consigo? Então, às vezes, a gente acaba se comparando, sabe? E esses dias uma cliente me disse, Rubia, o teu processo de mentoria, ele é muito financeiro, mas ele é muito de desenvolvimento pessoal também. E o que eu posso dizer sobre isso é que o nosso dinheiro, o dinheiro da nossa vida pessoal, do nosso CNPJ, que seja, ele é resultado de um pouco do que a gente é. Então, conforme a gente vai se transformando, vai crescendo, vai buscando conhecimento, ele vai vindo para nós o dinheiro de uma forma mais fácil e aprendendo a gerir tudo isso de uma forma mais fácil também, porque é desenvolvendo uma habilidade, né, Perla, que isso se torna mais fácil. Não é porque ficou mais fácil, é porque você ficou mais competente. Isso! A gente ama ser inteligente, né? A gente ama receber aquele elogio de nossa, como tu é inteligente, né? Muitas vezes é muito melhor receber nossa, como tu é inteligente do que um nossa, como tu é esforçada. Porque o inteligente demonstra um pouco mais daquilo que a gente é, né? E eu acredito muito que a inteligência, ela é algo que é construída conforme as habilidades que a gente desenvolve. Então, desenvolver essa facilidade de organização financeira, né, essa facilidade de lidar com o dinheiro, é algo que precisa de tempo. A gente passou, sei lá, 20, 30, 40 anos fazendo de qualquer jeito. Então, agora, algo novo demora um pouco para inserir na nossa vida. E eu te confesso, vontade de preencher uma planilha, eu tenho só... Nunca. Nunca? E eu também não tenho essa vontade. Nunca. Eu amo cuidar do dinheiro, fazer organização financeira. Mas se eu te falar que eu amo preencher uma planilha de Excel, eu tô te mentindo. E também eu não sou expert em Excel. Mas eu preciso entender os meus comportamentos financeiros, entender como eu funciono e como o meu negócio funciona, para depois levar tudo aquilo pro Excel, para um caderno que seja, ou para uma agenda que seja. Porque a organização financeira, ela não é uma planilha de Excel. Ela começa na nossa cabeça. Ai, ufa. Não, mas porque às vezes as pessoas se culpam, né? Ai, eu não sou boa com Excel, eu não sou boa com dinheiro, mas aí ligam o dinheiro e ligam essa organização financeira totalmente a uma planilha de Excel e não é isso. Primeiro começa dentro da nossa cabeça, né? A gente começa a organizar tudo ali, se perguntando o que a gente quer, né? Qual a nossa meta financeira?
o quanto a gente consegue faturar por mês. Né? Às vezes eu pergunto para as minhas clientes, qual o teu potencial de faturamento todos os meses? Tu já calculou? E isso tu não precisa de uma planilha de Excel. Ai, Ruby, eu nem sei fazer isso. Então vamos lá, vamos fazer isso. Às vezes, na minha primeira sessão de mentoria, a gente não chega abrindo uma planilha de Excel. Precisa entender todo o contexto, o comportamento, por que aquele negócio existe, por que aquela pessoa tá ali, sabe? As dificuldades dela. Porque a gente foi criada por várias pessoas ao nosso redor, né? Nossos pais, nossos avós, enfim. A gente foi criada por alguém e esse alguém, ele nos passou muitas vezes as crenças que ele tinha. A gente ouviu coisas que a gente não sabia discernir se aquilo era uma verdade, né? A gente ouviu, muitas vezes não sabia discernir. Né? Repete. A gente repete muitos hábitos que a gente construiu durante a nossa infância e juventude. Muito. E o hábito da questão financeira, ele tem muito a ver com isso. Muito. Volto a frisar, tu teve todo essa tua construção de poupar, né, para alcançar, porque isso, se tu olhar para todo agricultor, ele sabe que ele precisa poupar, porque a natureza pode não ser uma boa mãe na outra estação. Isso. Então essa é uma cultura, e é como eu te digo, eu não aprendi a cultura do poupar, porque para mim não fazia diferença. Porque tu não entendia o porquê que tinha que fazer isso. Porque não tinha ciclo no meu momento. Não tinha altos e baixos, né? O dinheiro sempre caía na conta. Sim. Só que daí a gente cresce e aí... E o dinheiro não cai mais na conta. E a gente descobre que ele não cai mais na conta, né? E apesar de eu vir de uma família de agricultores, o meu pai, ele sempre dizia muito, tu precisa poupar, tu precisa economizar. Mas ele nunca ensinou a gente, porque ele não sabia que ele precisava ensinar, como é que fazia isso, sabe? Como é que eu faço pra poupar de verdade? Eu sei que eu tenho que gastar menos do que eu ganho, mas como? Na teoria isso é tão fácil. É muito fácil falar isso da boca pra fora, né? É muito fácil eu chegar aqui e ficar falando um monte de regra. Tu tem que separar 10% da tua renda pra investir. Outros 10% para criar uma reserva financeira. Tu precisa separar 30% do lucro da tua empresa para se pagar um prolabore. Mas não é assim na prática, não funciona assim. Então, por isso que hoje eu trabalho com serviços personalizados, né? Porque eu ainda não encontrei uma forma de desenvolver um curso que eu consiga colocar todo mundo numa caixa e todo mundo vai aprender junto. Por quê? Existe o tal do método e existe o tal do conceito. Quando a gente aprende o conceito, a gente desenvolve um método em cima disso dali, um método nosso. Quando a gente só aprende um método, a gente não sabe o conceito. A gente não sabe o conceito e não sabe o porquê tem que aplicar aquilo. Então acaba sendo muito mais difícil. Tu geralmente não consegue encaixar aquilo na tua rotina, no teu dia a dia. Geralmente tu não lembra que tu precisa separar um tempo na tua agenda para organização financeira, porque se tu não separar, aquilo não acontece. Né? A gente tem milhões de compromissos no dia a dia, eu vejo por mim. Apesar de eu amar fazer isso, se eu não colocar na minha agenda 15 minutinhos por semana para organizar a minha vida pessoal e 15 para organizar o meu CNPJ, falando de financeiro, eu não faço. Porque a nossa tendência é sempre colocar milhões de outras coisas na frente, né? O nosso cliente é mais importante, a nossa família é mais importante, apareceu, sei lá, um outro compromisso em cima da hora é mais importante, e a gente não separa esse tempo pra fazer isso, sabe? E nunca tem esse tempo. Nunca funciona. Nada dá certo. E aí a culpa é do mundo, a culpa é da economia, a culpa é do governo que mudou, a culpa é de tudo isso, né? Por eu não conseguir tomar o controle, né, a decisão. A gente sabe que isso, né, dessas questões da economia, de governo, isso tudo influencia muito. A gente sabe que isso influencia. Influencia principalmente nós empreendedoras na parte de faturamento, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui 2 ou 3 meses. A gente não sabe se vem uma nova pandemia, não fecha tudo de novo. Por isso que é tão importante a organização financeira, porque se tu souber fazer ela te traz uma previsibilidade, sabe? De alguma forma tu vai conseguir encontrar uma previsibilidade e aí tu consegue de fato criar uma reserva, um fluxo de caixa
para ter Um plano B. um plano B e uma segurança, né? Entre aspas. Para se alguma coisa acontecer, tu já consegue ter um dinheiro por um tempo até tu colocar em prática esse teu plano B, sabe? Então, por isso que é tão importante a gente inserir a organização financeira do nosso CPF, do nosso CNPJ no nosso dia a dia. Não precisa ser todos os dias, pode ser uma vez por semana, pode ser uma vez a cada 15 dias. O importante é que a gente se disponha a aprender, a desenvolver essa habilidade, que pra gente é muito nova, né? Rúbia, conta pra mim. Quem tá assistindo o nosso programa, que eu tenho certeza que parou pra ouvir, como é que faz pra falar com você? Então, hoje eu tenho um Instagram, que é o Rúbia Bogoni. Lá eu posto muito conteúdo. Tem uma newsletter também, que ela tá disponível e ela vai uma vez por mês, por e-mail, né? Então lá no meu Instagram eu respondo muito direct, abro caixinha de pergunta, posto muito conteúdo. Só que lá é algo que a gente consegue levar as informações para as pessoas, mas não olhando para a individualidade de cada um, né? Então podem me seguir ali no Rúbia Bogoni, podem me chamar no direct, que eu vou ajudar, vou tirar as dúvidas. Tudo que tiver ao meu alcance, eu vou fazer, né? Porque eu sempre foco nessa questão dos resultados. O que eu vim fazer aqui, nesse mundo? Ajudar as pessoas, porque a gente também precisa ser ajudada em algum momento. O tempo todo. Isso. O tempo todo. Eu não contei ali no início, e é uma coisa que eu sempre gosto de contar para todos os telespectadores, como é que o nosso encontro aconteceu, né? Mas de uma busca nossa de construir modelos e conceitos de apoio a grupos de mulheres com vulnerabilidade social. Foi assim que eu conheci a Rúbia, em um projeto social para construir e apoiar outras mulheres nessa reconstrução de vida, nessa reconstrução de carreira. E já vai fazer quase um ano, né? Já. Como passa, né? Voa. E a gente constrói isso para mulheres porque a gente realmente não quer que elas passem pelo que a gente já passou, né? Isso mesmo. Eu saí da casa dos meus pais lá com 15 anos, não foi uma tarefa fácil, nenhuma escolha fácil. Mas em algum momento a gente precisa fazer escolhas na nossa vida, né? Então, hoje, a pessoa me diz, eu tô saindo da casa dos meus pais, tenho tal idade, ou tô começando a empreender. Tá, peraí. O que tu precisa? Talvez uma palavra, um conselho, uma dica vai te ajudar naquele primeiro momento, né? Eu sempre tô envolvida em algum projeto social e eu participo de um projeto social com crianças ali em Caxias. Nesse eu sou bem permanente. E eu gosto muito de fazer isso. E sempre que alguém me convida, vamos tomar um café que eu preciso trocar uma ideia, eu dou um jeito, coloco lá na minha agenda. Claro que não dá pra fazer isso o tempo todo, porque a gente precisa trabalhar. A gente precisa, sim, gerar dinheiro, fazer dinheiro, e fazer dinheiro é muito bom, e a gente não pode excluir isso da nossa vida, né? Porque às vezes a gente tem medo de falar que fazer dinheiro é bom, mas não é. Não precisa ter esse medo, né? É bom sim, a gente precisa, paga os nossos sonhos, paga a nossa liberdade, a vida que a gente quer ter. E isso também, uma liberdade, às vezes, que paga uma liberdade emocional, não só financeira, né? Tu se liberta das pessoas que muitas vezes tu está presa por dependência financeira, dependência emocional. Então tu consegue, tendo dinheiro, tu consegue se ir trabalhando em várias áreas da tua vida. Eu brinco que, claro, não é uma coisa, mas não tem mulher feia, tem mulher sem dinheiro. Né? Porque estética, tudo, mulher fica livre, mulher que tem dinheiro, ela pode não ser a pessoa mais feliz do mundo, porque dinheiro até não compra felicidade. Mas ajuda. Mas me leva para Paris, que é quase a mesma coisa. Mas sabe, Perla, que depois eu estou nessa área já há 12 anos, né? Mas empreendendo há 3 anos. E agora, recentemente, eu abri um outro negócio, que eu não sei se tu viu. Eu vi que tu comentou, mas como nosso tempo tá quase terminando, só dá um spoiler pra nós aí. É uma marca de roupas femininas, o nome é Fragone. E ela veio justamente para complementar toda essa parte financeira, que é importante, mas também para te trazer mais autoestima, mais autoconfiança, né? Olha só que incrível. Então, consigo unir as duas áreas, os 2 negócios dentro do meu dia a dia hoje, mas a minha maior dedicação ainda tá para minha parte com finanças para empreendedoras. Que legal.
Rubia, nosso tempo está terminando. Quero te deixar as câmeras da TV totalmente à tua disposição para você dar aquela mensagem, aquela coisa que a gente vai guardar, apesar de que eu já tenho a frase que eu vou levar para mim hoje, né? Que fazer dinheiro é bom. Sim, fazer dinheiro é bom. Eu acredito muito que as mulheres precisam lembrar disso, porque muitas vezes a gente fica refém do nosso dinheiro, fica dependente de alguma pessoa, achando que a gente não é capaz. Mas nós mulheres somos capazes, sim, de fazermos dinheiro. A gente só muitas vezes não desenvolveu essa habilidade, não aprendeu a fazer isso. E dá pra aprender a qualquer momento, né? Tendo uma pessoa que já faça isso do teu lado. Muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço. Eu amei! Esse nosso papo foi muito bom. Obrigada pela oportunidade de levar um pouquinho mais sobre o meu trabalho para as pessoas. E os estúdios da TV estão sempre abertos para esse tipo de conteúdo, para coisa legal. Fica à vontade aí, que seja sempre muito bem-vinda no Resolvendo Dilemas. Muito obrigada. Beijo! Beijão!